Aquiete-se. Salmos 46, versículos 1 até o 11. Eu não sei quanto a vocês, mas eu imagino que um dos sentimentos mais angustiantes que existe é exatamente aquele sentimento, ou aquele momento quando a alma parece que está em desespero. O sentimento angustiante é aquele quando você tenta olhar para todos os lados possíveis e por mais que você queira achar uma saída, você não consegue. Parece que você está totalmente sitiado, ou sitiada, cercada. É como você entrar num lugar, tentar achar a porta e você não vê uma maçaneta disponível para que você possa abrir. Eu imagino que esse sentimento angustiante, algumas vezes nós que estamos aqui hoje, possivelmente já sentimos, ou alguns, quem sabe, estejam sentindo. Eu certa vez assisti numa reportagem quando lá em Madureira houve um grande incêndio ali perto do Mercadão de Madureira, um incêndio em que as chamas consumiram muitas lojas. Boa parte das lojas ali foram totalmente tomadas pelas chamas e de repente, de frente a uma dessas lojas totalmente queimadas, estava um homem, um senhor de aproximadamente 70 anos, ou talvez um pouco mais disso. E o que chamou a atenção diante daqueles escombros ali, aquele incêndio, a fumaça, o cheiro de queimado, era o choro daquele homem, o quanto aquele homem chorava, o quanto ele soluçava diante da sua loja. Eu lembro que a repórter perguntou para ele: sobrou alguma coisa? Só conseguiu salvar alguma coisa do que estava aí dentro? E ele disse: não, o fogo foi rápido demais. Eu precisei correr para eu salvar a minha vida. E eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais idade, eu não tenho mais dinheiro, porque tudo que eu tinha, eu empreguei nesta loja. A minha vida estava nessa loja. O sustento da minha família estava nessa loja. Então, quando as chamas chegaram, consumiu tudo. E agora, eu não sei o que eu vou fazer mais da minha vida. Eu não tenho seguro, eu não tenho mais nada. Quando eu ouvi essa frase, eu vi o choro, o sofrimento estampado no rosto daquele homem, que possivelmente tinha mais de 70 anos, eu fiquei pensando: quem é esse Deus que nós servimos? Quem é esse Deus que nós conhecemos, que no momento de caos, conforme esse, ou alguns outros, se apresenta para nós e ainda consegue dizer para a gente: fica quieto, aquiete-se, te acalma, aquieta a tua alma. Como nos mantermos quietos e como nos mantermos calmos e como manter o equilíbrio, seja ele emocional, seja ele espiritual, diante do caos. Como nós conseguimos, queridos, sabe, por mais experiência na vida que venhamos ter, por mais espiritualidade que tenhamos, por mais equilíbrio, seja ele emocional ou psicológico, como nos manter calmos, como nos manter quietos, conforme os Salmos nos diz claramente, como nos manter quietos, como Deus consegue chegar para nós nessa realidade da vida, vendo tudo isso e conseguir falar para a gente: se aquiete, se acalme, tranquiliza a tua alma, tranquiliza o teu coração. E a pergunta que eu faria nesta noite é: que Deus é esse? Que Deus é esse que consegue fazer isto, falar isto para a gente, ou de alguma forma nos transmitir esta certeza, essa convicção de que as coisas vão dar certo diante do caos? Esta semana a irmã Lúcia nos falou sobre um parente dela que teve o carro roubado, teve os documentos, teve
sabe, o celular, só ferramentas de trabalho, estava tudo ali. E quando isso acontece, irmãos, a cabeça vai a mil. As pessoas perdem o chão, não sabem para onde correr, o que fazer, diante não só do risco de ter sua vida ceifada por marginais e pessoas de má índole, como ter um bem que ela precisa ser furtado, levado, sem que ela pudesse fazer nada. E agora Deus se apresenta num momento como esse e diz assim: olha, fica quieto, aquiete-se. E a gente pergunta: quem é esse Deus? Quem é esse Deus que tem essa coragem de falar isso? Porque eu não tenho. Eu não teria coragem de falar isso para alguém num momento como esse que eu acabei de descrever. Mas por que esse Deus tem essa coragem? E por que esse Deus diz isso? Aquiete-se. Eu digo para você, primeiro, esse Deus, Ele é nada mais e nada menos do que o nosso socorro. Dá uma pausa aí, filhão, porque eu tirei, acho que eu tirei o... Ele é o nosso socorro. Somente quem tem condições de falar assim: fica quieto, se aquiete diante do caos, é quem consegue ter todas as possibilidades de suprir essa palavra, de manter essa palavra, de socorrer quando nós precisamos. Ele é o nosso socorro. Por isso o versículo 1 de Salmos 46 diz assim: olha, socorro, bem presente, na hora da angústia. Irmãos, que sentimento ruim é o sentimento de angústia. Que sentimento ruim é quando você é tomado por uma angústia. E a angústia, eu não posso descrever por você, mas eu me permito descrever por mim. Angústia é uma sensação ruim que toma conta do coração e que vem acompanhado de uma extrema preocupação, que mesmo que você queira pensar em outra coisa, você não consegue. Parece que ela envolve o teu coração, envelopa o teu coração de tal forma que o sentimento predominante é um sentimento ruim. É uma sensação de alguma coisa ruim que vai acontecer a qualquer momento, que você não sabe quando nem como vai ser. Angústia é um sentimento que ele flecheia a tua alma, ele atinge em cheio a tua alma, e ele te deixa inquieto, ele tira o sono, ele tira a tua paz, ele tira o gosto da comida e o cheiro do perfume. Sabe, a angústia é esse sentimento que parece que, por mais forte que nós venhamos ser, ele nos enfraquece. Você pode ter 1,90 m, 2,10 m. Quando a angústia toma conta do teu coração, ele coloca você abaixo de meio metro. A angústia tem esse poder de nos enfraquecer, de nos diminuir. Mas o que é interessante dentro desse texto é que o texto diz: olha, ele é socorro bem presente. E qual é o momento em que Deus faz questão de se mostrar presente? Ele diz assim: olha, na hora da angústia. O que eu fico maravilhado com esse Deus é que a expressão usada aqui é bem presente. Irmãos, presente é uma coisa, bem presente é outra. Presente a gente pode ser em momentos esporádicos, mas bem presente significa que Deus, sabe, Ele não deixa ausência de nada. Bem presente significa que não há a mínima possibilidade de Deus não estar perto. Bem presente significa que a possibilidade de Deus estar longe é zero. Que a possibilidade de você ficar largado, sozinho, desamparado, quando Deus faz parte da sua vida, significa, olha, bem presente é zero a ausência de Deus. Deus ocupa todos os espaços, ainda que a angústia esteja ali. Deus fala: olha, eu estou bem presente, eu sou bem presente. E muitas vezes Deus surge no momento quando você, nem eu, nem nós menos esperamos. A angústia vem, a solidão, o abatimento de alma, os medos, e Deus então aparece quando a gente acha que Ele nem vai chegar.
Por isso aí o salmista diz, queridos, dá uma olhadinha para mim, por favor, aí, não sei se eu botei o receptor. Ele é socorro bem presente. Socorro, está aqui no meu bolso, me perdoe. Socorro bem presente, é o versículo 1, bem presente. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Dr. Samuel Doctore. O Dr. Samuel Doctore, ele era um dos maiores profetas que eu posso dizer para vocês que o mundo conheceu. Dr. Samuel Doctore, ele é libanês, e há muitos anos atrás a sua família, por parte dos seus avós evangélicos, aliás, é armeniano, é libanês não, armeniano, e os turcos naquele período, eles foram de encontro àquela cidade e foram dizimando todos os evangélicos, todos os que eram cristãos, todo cristão. E então chegaram na casa da família do Dr. Samuel Doctore e foram matando todo mundo, foram matando, e pegaram a avó dele, que era a matriarca ali da família, escavaram um fosso, um buraco de 2 metros de altura, cortaram as suas 2 mãos, jogaram ela dentro daquele buraco e disse para elas: se você conseguir sair daí, você está livre, você pode seguir a sua religião. E é claro que uma senhora bastante idosa, com as 2 mãos amputadas, sangrando, ela morreu ali. Porém, pegaram o pai do Samuel Doctore. Ele era menino ainda. A família toda era evangélica, mas ele era muçulmano. Quando os muçulmanos que estavam dizimando aquela cidade percebeu, identificou ele como muçulmano, para não matá-lo, pegaram ele, levaram para o deserto, e lá no meio do deserto, bem longe no deserto, jogaram ele e falaram assim: olha, nós só não vamos te matar porque você é o nosso irmão, você serve a Alá, você tem como profeta Maomé, porém, se tu sair daqui, você é livre. E largaram ele. Esse menino tinha 17 anos na época, foi jogado no deserto, e aqueles terroristas foram embora. Aquele garoto de 17 anos era o único da família que não era cristão. Toda a sua família já tinha sido dizimada pelos turcos, pelos muçulmanos, e ele então está ali no deserto, debaixo de um sol causticante. Deixaram ele sem água, deixaram sem comida, sem nada, deixaram na verdade para ele morrer. Só não mataram porque ele era o único que era muçulmano. E a história diz aí que ele então teve uma grande tempestade de areia no deserto, e essa tempestade cobriu toda aquela região onde ele estava, e ele foi soterrado pela areia. Ele então conta que já estava morrendo sufocado pela areia quente, sufocado por estar debaixo da terra, sem água. E naquela hora, naquele momento, no meio do deserto, sem uma alma sequer, sem ninguém estar ali, ele começou a gritar por socorro. Ele consegue sair debaixo da areia, ele grita por socorro, ele clama por socorro, mas agora ele não sabia mais a quem gritar, porque até pouco tempo antes, os seus avós, os seus pais, a sua avó, que serviram a Alá durante tantos anos, que serviram depois a Deus, passaram a servir a Jesus, e agora mesmo servindo esse Deus, como Deus poderia permitir que toda a sua família fosse dizimada? E ele ficou pensando: será que esse Deus é tão injusto que permite que a minha família seja dizimada? Será que esse Deus não existe? Porém, se ele existir, então me salve, me socorra. E ali, quando ele termina de falar essas palavras,
ele adormece, ele desmaia, até que duas pessoas arrancam ele do meio da terra, da areia quente, e alguém com um cantil abre e começa a dar água para ele, arrancar a terra que estava por cima dele. E quando ele viu aqueles dois homens, cada um segurando ele de um lado, dando água para ele, ele perguntou: quem são vocês? De onde vocês vieram? Como vocês me acharam aqui? E aqueles dois homens eram missionários, que Deus mandou esses dois homens irem para o deserto. E Deus não disse o que iria fazer, simplesmente disse: vá para o deserto, e lá no deserto eu vou mostrar uma vida. E quando chegou lá no deserto, quem eles acharam? O pai de Samuel do Octório salvou a vida desse homem. Aquele garoto que era muçulmano, que gritou por Alá, que pediu socorro de Maomé e não teve. E quando ele disse: o Deus dos meus pais, dos meus avós, se puder me socorrer, me socorra. E ali ele foi salvo, e a partir daquele momento ele se converte e casa, e tem agora um filho. E esse filho foi Samuel do Octório, doutor Samuel do Octório, que foi um homem usadíssimo por Deus, foi um dos maiores missionários que esse mundo conheceu. E esse homem, a família toda foi morar em Israel, e lá em Israel ele abriu um centro de ajuda a crianças que perderam seus pais em guerra, lá em Israel, num local chamado Bet Shalom. E lá em Bet Shalom ele criou várias crianças, transformou vários missionários. E o Samuel da Octório, quando ele vinha no Brasil, ele, graças a Deus, na minha antiga igreja, pregou algumas vezes. Eu tive o prazer de vê-lo de perto, de ouvir as suas mensagens. E por onde Samuel da Octório passava, o poder de Deus estava com esse homem, de tal forma, para vocês terem uma noção, apenas um detalhe: ele estava pregando lá na Palestina. E ele saiu do Egito, foi fazer uma convenção na Palestina, e ele pregava muito para os muçulmanos. Então, numa noite, ele sobe, ele aluga lá um quarto de hotel para dormir. Ele estava lá no quarto ou quinto andar, porque no outro dia, pela manhã, ele ia pregar numa convenção. Então ele subiu com as suas malas, estava lá em cima, arrumou a sua cama. Ele sabia que no outro dia havia milhares de pessoas esperando ele no auditório para ouvi-lo. E então ele terminou de arrumar a cama, e quando ele foi deitar na cama para dormir, o Senhor falou assim para ele: Samuel, levanta deste lugar e sai daqui agora. E o Samuel do Octório, ele parou e ficou tentando entender que voz era aquela que falava com ele. E aquela voz mais uma vez falou: Samuel, sai daqui agora. Ele então disse que não parou para pensar duas vezes, pegou a sua mala, ele acabou de entrar no hotel, ele acabou de preparar o seu quarto para dormir, porque no outro dia ele teria uma jornada muito grande lá na Palestina. Ele termina de arrumar suas malas, ele paga, e quando ele está saindo, o míssil foi direto no quarto dele e explodiu aquele andar inteiro. O doutor Samuel do Octório estava pregando agora lá no Egito. E havia muitas pessoas se convertendo, muitos muçulmanos se convertendo, largando o seu livro sagrado e se convertendo no Senhor. E de repente sai do meio de uma turba de pessoas, dois elementos, olhando diretamente para ele e veio na direção dele para matá-lo à estucada. Naquela hora ele olhou e não sabia para onde ir, porque tinha muita gente em volta dele. Ele estava pregando em praça pública. Milhares de pessoas naquele dia foram curadas, milhares de pessoas foram libertas. Houve milhares de pessoas se convertendo ao Senhor aos montes. E quando aqueles dois homens vieram para estucá-lo com um punhal, ele disse, só fechou os olhos e falou: Senhor, eu estou na tua missão. Quando ele abre os olhos, ele já estava a 8 quilômetros daquele local, num lugar que ele não sabia onde estava. Deus arrebata Samuel do Octório. Irmãos,
Entenda uma coisa, esse Deus é um Deus em que o seu socorro, Ele é bem presente na hora da angústia. Esse Deus sabe quando e como te socorrer. Esse Deus sabe quando chegar até você. Então, se você por acaso está vivendo um momento como esse, Ele é Deus bem presente. Aquiete-se, acalme o teu coração, fique tranquilo. Talvez você diga, pastor, é o senhor que está dizendo? Eu falei, sim, mas vem por Deus falando para você, te aquiete. E quando eu digo isso para você, sabe, entenda, isso está reverberando para mim, o som está voltando para mim. Tem 2 caixas de retorno aqui que diz, Paulo, te aquieta. Porque eu sei das angústias, eu sei das tuas aflições, te aquieta. Fica calmo, você está pregando para você também. Quem é esse Deus? Talvez seja a pergunta que você esteja fazendo nesta noite. Quem é esse Deus? Esse Deus, Ele tem o controle de tudo. Primeiro, Ele é o nosso socorro. Surge quando ninguém espera. Aparece quando ninguém aparece. Nos socorre, nos ampara diante de todo o caos. Mas Ele também tem o controle de tudo. Olha o que diz o versículo 9, a parte A do texto. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Você consegue entender? Quem consegue, irmão, cessar a guerra? Quem consegue acalmar? Quem consegue dissipar? Quem consegue visitar todos os cantos da terra onde ninguém consegue? Esse Deus é esse que tem o controle das guerras. Talvez você diga, pastor, eu entrei neste lugar e eu estou em guerra. Eu estou vivendo uma guerra pessoal, uma guerra dentro de mim que eu não sei como cessar. Então você já está sabendo nesta noite, Ele tem o controle de tudo, porque Ele faz cessar as guerras, Ele vai até onde ninguém consegue ir. Você já percebeu que nunca se viu tantas pessoas com um transtorno de ansiedade igual no momento que nós estamos vivendo? Nunca se viu tanta gente com esse transtorno de ansiedade, com síndrome do pensamento acelerado, com inquietação na alma, como nos dias atuais. Hoje estamos vivendo o sentimento que a gente pode chamar de sofrer por antecipação. As coisas ainda não aconteceram, o problema ainda não chegou, sabe? A coisa ruim ainda não tocou a nossa campainha, mas antes que exista a gente já está sofrendo. E quando o problema chega, a gente sofre de novo. Porque a gente está desse jeito, a gente está de uma maneira que a gente já espera a coisa ruim acontecer. A gente já fica em stand-by, ligado, aceso, esperando simplesmente a hora chegar. E a gente esquece que esse Deus, Ele tem controle de todas as coisas. Ele comanda tudo, tudo está diante dEle. No tabuleiro da vida, quem move as peças é Ele. Quem conhece os cantos, sabe para onde movimentar as peças é Ele. E a gente esquece disso. A gente crê em Jesus, a gente confia em Jesus, a gente é salvo em Jesus, a gente lê a Bíblia todo dia, mas a gente ainda permite que sejamos visitados pelo sentimento de ansiedade. A gente permite que o nosso coração seja toda hora pulverizado por esse sentimento. E somos crentes. Se morrer hoje, a gente vai para o céu. Eu não tenho dúvidas disso. Mas enquanto não vamos, o coração fica aí sendo tomado por essa ansiedade. Jesus, certa vez aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 25, Ele percebeu que os discípulos estavam desse jeito, mesmo ao lado dele. Ele então chega no versículo 25, eu poderia dizer que você poderia usar todo do 25, você pode ir até o 34 se você quiser, mas eu não quero te prender em todos esses textos não, eu quero só até o versículo 25, Mateus 6, 25, Jesus diz assim, olha, por isso vos digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, para beber ou para vestir.
A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Ou melhor, por que você está ansioso quanto à vossa vida? Pelo que é vez de vestir, pelo que é vez de comer? O que é mais importante em vocês? E se você for acompanhar aqui os textos, o próprio Jesus diga: olhem para os pássaros, quem foi que botou comida lá para eles? Você viu alguma vez um pássaro plantar alguma comida? Você viu alguma vez eles abrir alguma fonte e produzir água? Se eles não fizeram isto, quem fez por eles? Olha para Salomão, que com toda a sua formosura, ele estava dizendo, sabe, um dos reis mais encantadores que existiu na face da terra foi o reinado de Salomão, onde pessoas vinham de todo o canto do planeta para olhar aquele reino. E eu imagino, irmãos, que cada vez que Salomão se apresentava diante de um público de reinos, de reis e príncipes de outros países, ele não estava com a mesma roupa, era sempre uma roupa diferente. Havia centenas de pessoas para costurar para ele, era o melhor tecido, era a melhor linha, sabe, tudo era o melhor, porque era o maior reinado da face da terra, era o reinado de Salomão. E cada vez que Salomão se apresentava, era com uma roupa mais linda que a outra. Sabe, se naquela época existissem fotografias, eu posso imaginar quantos selfies Salomão teria tirado, quantas fotos teriam tirado, quantos especialistas em moda teriam ido para lá só para ver a roupa de Salomão, as vestimentas de Salomão. O que é que Jesus fala agora? Vocês já olharam os lírios do campo? Eles não já olharam para os lírios do campo? Que nem Salomão, com toda a sua formosura, olha que Jesus diz isso, jamais se vestiu como um lírio do campo. Deixa eu falar para você, os especialistas dizem que o lírio mais lindo que existe, mais lindo, não só de perfume e de dezenas de colorações magníficas, esse lírio, ele nasce no meio do brejo. Não nasce no xaxim, com adubos especiais, não. Ele nasce como se fosse assim, nasce por nascer, sem intervenção de mãos humanas. E Jesus está dizendo, vocês já viram que nem Salomão, com toda a sua formosura, com todos os estilistas importados, as roupas maravilhosas, jamais conseguiu se vestir como o lírio do campo. Se o lírio do campo, que tem toda essa beleza e formosura, que nasce hoje, amanhã é lançado o fogo, quanto mais vocês, será que eu não me preocupo com vocês? O que Jesus está dizendo? Olha, eu tenho um controle da vida de vocês, eu conheço vocês, eu sei da dívida que vocês têm, seja no banco, seja por menor que seja a dívida, seja uma preocupação, um problema, a criação de um filho, uma necessidade que está aí imperativa na tua vida, eu tenho controle. Por isso eu repito, quem é esse Deus? Esse Deus é simplesmente o Deus que tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle sobre você. Ele tem o controle das tuas aflições, Ele tem o controle das lutas que virão sobre você. Ele sabe como você é capaz de suportar, se você não é. Mas entenda uma coisa, quando vier, Ele vai assumir, Ele vai se mostrar presente, Ele vai mostrar o quanto Ele te ama e o quanto Ele pode te abençoar. Por quê, pastor? Por um detalhe, Ele tem o controle de tudo. Tudo é dele, por Ele, sem Ele nada aconteceria, só por esse pequeno detalhe. Quando você vai agora lá no livro de Efésios, quando você vai aí em Salmos de 24, versículo 1, o texto diz, olha, o mundo é do Senhor e tudo o que nele há. Quem que está no mundo? Somos nós. É você que está no mundo. E ele coloca a palavra no absoluto, o verbo está no absoluto. Tudo que está no mundo pertence a Deus, você pertence a Deus, a sua família pertence a Deus, a sua alma pertence a Deus, as suas dificuldades pertencem a Deus, sabe? Todo o teu ser pertence a Deus. Então entenda isso, igreja do Senhor Jesus, entenda isto, Deus tem um controle, descansa a sua alma, não te aflinja.
Ele tem o controle. Ele sabe como é que você entrou aqui nesta noite. Ele sabe como é que está o teu coração, as tuas preocupações, as tuas ansiedades. Ele sabe o que você tem passado. Eu não sei. Por mais que eu queira saber, possivelmente você não vem abrir a sua vida para mim. Mas Deus sabe. Ele te conhece. Então descansa isso. Descansa o teu coração. Não permita que a ansiedade seja maior que a sua fé. Quando você olha aqui no livro dos Hebreus, eu não coloquei, mas Hebreus capítulo 11, versículos 1. Você vai ver o que é fé. E você vai perceber o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Olha que coisa interessante. Quando você olha para o versículo 1 de Hebreus 11, que fala sobre a fé, você vai ver que dois motivos que muitas vezes, irmãos, faltam em nós para termos fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente diz que tem fé, mas não tem paciência de esperar? Eu sou uma pessoa de fé. Pastor, só tem noção como eu tenho fé. Eu tenho uma fé que até eu me assusto às vezes. Mas quando ela precisa esperar uma oração que ela fez, ela começa a ser, como é que é? Quando é que vai ser? Não é assim, nós somos assim, amados. A gente tem fé para chegar para alguém e falar: olha, crê em Deus, Deus vai te abençoar. Eu vou orar e Deus vai te abençoar. Quando chega a nossa vez, você, como é que é o negócio aí? Então a gente tem muita fé para os outros. Quando chega para a gente, parece que essa fé já não é mais a mesma. Então, irmãos, é muito bom que você tenha fé para alguém. Continue assim, mas deixe que essa fé venha até você. Use essa fé para você. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Observe que o texto diz: espera. E nós estamos vivendo uma sociedade que já não quer mais esperar. Isso é tão verdadeiro que você tem aí um celular de 4G, mas você olhou na televisão e a propaganda diz que acabou de sair o de 7G. O que você faz? Opa, vou esperar nada. Eu vou pegar o de 7G, porque é mais rápido, me dá a resposta mais rápida. Eu ameaço clicar e já aparece o mundo diante de mim. É assim que nós estamos. A gente está vivendo num período, numa fase da velocidade, em que tudo tem que ser muito rápido, porque nós não queremos mais esperar. E quanto mais a gente não quer esperar, mais esse restaurante fast food se abre. Porque sabe que tem um monte de gente que já não quer ter paciência de fazer a janta, nem o almoço, então vou lá comprar logo um galeto, porque já está pronto. Por isso, domingo se transformou, pelo menos no Brasil, o Dia Internacional do Galeto. Porque você não quer perder um tempo para fazer aquela comidinha, levar um tempo, sabe? Eu aprendi certa vez com um especialista num livro que eu li. Ele falou assim: quando você convidar alguém para almoçar na sua casa, para jantar na sua casa, não chame essa pessoa quando a comida estiver pronta, não. Chame quando você ainda estiver fazendo. E eu fiquei tentando entender o que ele queria dizer com isso. Um especialista em psicologia. Ele falou assim: porque enquanto você está fazendo a comida, enquanto você está ali cozinhando, descascando os legumes, cortando a carne, preparando os temperos, e aquela pessoa está ali com você, ela está percebendo o quanto você está trabalhando, o quanto ela trabalhou para que aquela comida ficasse pronta. Isso valoriza o teu trabalho, isso valoriza o teu relacionamento, isso valoriza, sabe, o teu respeito por essa pessoa. E eu parei para pensar, falei: é verdade. Porque muitas vezes a gente chega, quando a comida já está pronta, a gente olha para a mesa, a gente vê aquele mundo de comida, a gente não tem noção do quanto aquela pessoa trabalhou para que tudo ficasse pronto. E quantas vezes, diante de uma mesa tão bonita, tão cheirosa, se alguma coisa ali não tiver do jeito que a gente quer, a gente descarta todo o restante. Eu acho que essa irmã, ela pesou um pouco no sal. Eu acho que podia ter botado um pouquinho mais aqui de tempero. Eu acho que ela tivesse botado uma pitadinha de pimenta do reino aqui, já teria mudado tudo. Mas a gente não conseguiu ver o que aconteceu antes disso. Por isso, irmãos, por que a gente é assim? Porque a gente já quer chegar e quer ver a coisa pronta.
A gente quer chegar e já quer ver tudo já pronto, e a comida, como é que é? A gente chega em casa assim, aí, já está pronto aí? Já está pronta a comida aí? Já fez o café? Fica, já tem um cafezinho aí? Fica, o jantar já está pronto? A gente já chega assim, mano, a gente chega acelerado. A gente não para um pouco, a gente não reflete. Por quê, pastor? Porque a gente já não quer esperar mais, e a gente diz, eu sou cheio de fé. Esquece que Deus tem um controle, esquece que Deus está no comando, esquece que Ele está movendo todas as coisas. Estamos assim. Então coloque isso na tua mente, no teu coração. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus sabe o que você está passando. Deus conhece o teu coração, sabe do teu grau de ansiedade de 1 a 10. Se eu fosse perguntar aqui, de 1 a 10, qual é a escala da tua ansiedade? Talvez alguém diga 11. Mas é assim que a gente está, irmão. A gente até extrapola a escala. Não sei se vocês já ouviram de alguém contando uma história. Ele está no avião, indo para determinado local. O voo estava tranquilo. Quando a gente chama de céu de brigadeiro, tranquilão, sem alteração, sem turbulência. E de repente, o avião passa por uma nuvem muito densa. Havia muitos raios. E ali o avião começa a entrar em turbulência, é sacolejado. Não sei se você já passou por essa experiência. O avião é jogado para cima e para baixo, as asas fazem assim. Quem estiver perto da janela então, meu Deus do céu. Você vê aquelas nuvens cortando assim pelas asas, e você fica olhando, meu pai, tu olha lá para baixo, não vê nada. E mostra então, esse camarada está indo, viajando, o avião começou a saculejar, as máscaras de oxigênio começam a despencar, e houve uma gritaria, todo mundo apavorado, vou morrer, vou morrer. Só que disso tudo, uma criança estava lá com o seu brinquedinho, continuou brincando, botando assim os dois bonequinhos, um para bater no outro, para brigar com o outro, se divertindo ali. O avião está em turbulência, todo mundo está em desespero, com medo, o avião vai cair, eu vou morrer. E a gente já pensa logo nas tragédias que aconteceram. Ah, caiu o avião, morreu tanto, você já começa a achar que tu vai morrer também, porque é assim que acontece. A gente vai pegando as experiências das tragédias, a gente vai se encaixando nela também, achando que a tragédia vai chegar à nossa porta. A gente já começa a sofrer. E aquele homem olhou para aquele garoto, vendo o avião sendo sacolejado de um lado para outro, uma asa vai para lá, vai para cá, sabe? Aquele desespero, máscara despecando, bagagem caindo. E ele falou assim, meu filho, que calma é essa? Parece até o evangelista Eduardo. Tudo desmoronando, ele vai cantando aquele hino batista, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Tudo tranquilo, irmão, tudo pegando fogo, tiroteio aí fora, corre pra lá, corre pra cá, sirene, polícia. Ele tá calmo, tranquilo, parece que tá no paraíso. Meu filho, que negócio é esse? Como é que você consegue ter essa calma? E aquele menino sem largar o bonequinho, olhou para ele e falou assim, não, estou tranquilo, estou calmo. Mas por que você está calmo? Ele disse, porque meu pai é o piloto, ele é o comandante, ele tem um controle. Eu já estou cansado de passar por essas tempestades, ele é perito nisso, fique calmo. Irmãos, o nosso Deus, esse Deus tem um controle. Ele já está cansado de passar pelas tempestades com a gente. Quando a gente acha que vai morrer, ele está lá no comando. Quando você olha, brilha diante de você o sol da tua esperança, sabe? As nuvens já se dissiparam. Por que tudo isso? Porque Deus tem o controle de tudo. Guarda isso na sua alma. Ele tem o comando da sua vida. Não se desespere. Não sofra por antecipação. Não perca a sua calma, não perca a sua paciência. O versículo 1 ainda de Hebreus 11 diz, é a prova das coisas que não se vê. Não espere ver alguma coisa para você começar a crer, não. Porque se você esperar acontecer para começar a crer, a situação vai ficar complicada. Você já estava ansioso, não está vendo nada, agora acabou tudo. É igual a gente fala na Paraíba, danou-se. Fique calmo, queridos.
Em nome de Jesus, a resposta está chegando para você. Sabe, Deus tem o controle da sua vida. Ah, pastor, não estou vendo nada acontecer. Como é que eu posso ter certeza que a minha oração será respondida? Como eu posso ter certeza que Deus realmente vai me responder? Como eu posso saber que Ele não me deixou ao léu, largado no tempo? Porque quando a gente faz uma oração, entre a oração e a resposta, parece que fica um espaço vazio. A gente dá mais importância ao espaço vazio do que a oração, do que a resposta. É assim que nós estamos. A gente está se ligando no espaço vazio. Né? O espaço vazio é quando Deus ainda não responde. E aí a ansiedade entra, a ansiedade ocupa esse espaço. E é nesse momento, irmãos, que nós esquecemos de Salmos de número 24, que Deus da terra é do Senhor e tudo que nela há, e Deus tem o controle de todas as coisas. Então, coloque isso na sua alma. Deus tem o comando da sua vida. Fique calmo. Vamos fazer igual aquele garotinho diante dos sacolejos do avião, diante das turbulências, né, pastora Lúcia? Diante das bagagens caindo, das máscaras caindo e tudo, aquele desespero. Deus tem o controle, meu pai está no comando, meu pai é o piloto, está pilotando a minha vida da melhor maneira, e às vezes Ele leva a gente para algumas tempestades, mas Ele sai dela e não deixa você lá. Fique calmo, queridos. Pastor, como é que Deus é esse? Que Deus é esse que manda me aquietar? Eu digo para você que esse Deus, Ele faz o que nós não podemos fazer. Deus sempre vai fazer aquilo que você não tem condições de fazer. Eu não sei qual de vocês que tem filhos, que alguma vez pediu para o teu filho fazer alguma coisa, e você fala, filho, faz isso aqui. Ou filha, faz isso aqui. Tipo, a mãe pega a filha e fala, olha, você vai lavar essa louça aqui. Então você vai lavar primeiro os copos, depois você vai lavar os talheres, depois você lava os pratos. E dá ali sabão e dá uma esponja. Daqui a pouco a criança pega, sabe? Ela não sabe se ela joga sabão direto na esponja, se ela joga na louça. Ela fica em dúvida, mas ela quer fazer. O que acontece muitas vezes é que a gente, por não ter paciência, a gente toma a esponja da mão, toma a vassoura, toma o pano, toma a colher, fala, deixa que eu faço, não sabe fazer, deixa que eu faço. A gente vai simplesmente, queridos, fazer aquilo que era para a pessoa fazer. Ela nunca vai aprender se ela não errar e você não corrigir. E a gente diz, eu não tenho paciência para ensinar, eu não tenho paciência para esperar você aprender. E a gente vai vivendo desse jeito. Deus não faz isso que a gente faz. Deus não toma algo de você e faz no teu lugar porque você não sabe. Deus deixa até você errar, mas Ele vai te ensinar a fazer. E vai chegar uma hora que você vai fazer certinho e vai acontecer da forma que Deus quer. Então, queridos, o que Deus não faz é aquilo que eu tenho que fazer. Agora, quando chegar no momento que eu não consigo, Deus fala, meu filho, agora deixa comigo. Quem é esse Deus, pastor? Eu digo, esse Deus, Ele faz o que nós não podemos fazer. Por isso Ele diz, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique calmo. É o versículo 10, a parte A do texto. Se aquiete, tranquilize o teu coração. Um dos textos que eu acho muito interessante é de Marcos capítulo 4, eu não botei no slide, mas é Marcos 4, versículo 39. É um texto que fala Jesus entrando no barco, coloca todos os seus discípulos, está agora atravessando o mar da Galileia, está indo para o outro lado de lá, sabe? E em determinado trecho da travessia vem um grande vendaval, as ondas se elevam. Eu não sei se tinha raios, se tinha trovões, a Bíblia não me dá esse subterfúgio, mas mostra que o negócio ficou estreito. Ficou tão difícil que aqueles homens que estavam ali, experientes em navegação, acostumados com tempestades, se assustaram, começaram a gritar, um olhando para o outro e falou assim, a gente vai morrer, a gente vai se afogar. Olha que eu nunca vi uma onda tão alta como essa.
cabeça e começou a gritar para o lado, tentando salvar a embarcação, jogar água para fora. É como se jogasse um balde para fora, entrava 1000 litros de água, e de repente, na hora do desespero, eles correram até Jesus, clamaram por ele, e a primeira coisa que Jesus fez, observe, a primeira coisa que Jesus fez, no capítulo 4 de Marcos, o versículo 39, Jesus vai na direção de algo, ele foi na direção do vento, o vento estava soprando forte, ele disse apenas uma palavra: vento, aquieta-te, volta para as tuas câmaras. Vento, aquieta-te. Me permita falar para você nesta noite. Jesus pode, na direção do vento, estar sobre você, que está tirando a tua paz, a tua tranquilidade, a tua saúde. Qual é o vento que você está passando? Nós, principalmente neopentecostais, temos um hábito de falar assim: pastor, estou passando um vento que o senhor nem sabe. E quando a gente está nesse vento, irmãos, e quando esse vento vem, ele vem para assustar, ele desestabiliza você, ele arranca teus pés do chão, ele mexe com a tua vida, ele começa a desestruturar a tua vida emocional, ele te abala espiritualmente. E Jesus vai na direção do vento, fala apenas uma palavra: vento, aquieta-te, volta para a câmara. Deus é esse Deus que vai na direção do teu vento e vai acalmar. Então fique calmo. Ele é o único que consegue fazer isso. E foi algo tão fantástico que os discípulos falaram assim: quem é esse? Quem é este? Que até o vento obedecem a sua voz. É esse o Deus que tem o controle, é esse Deus que faz o que você não pode fazer. Aqueles homens eram pescadores, eles eram peritos em navegação, mas eles não podiam acalmar o vento, eles não podiam baixar as ondas, eles não podiam estabilizar o barco, mas Deus faz isso por você. Então permita que Ele acalme, permita que Ele assuma o controle, permita que Ele faça aquilo que você não vai ter condições de fazer. Deus é esse. Ezequiel 37, para mim, um dos maiores exemplos disso. Quando você dá uma olhadinha no versículo 3, Ezequiel 37, versículo 3, você vai ver que Deus leva Ezequiel para um vale de ossos secos. Ezequiel, quando abre os olhos, Deus transporta ele, não sei de que forma isso acontece, mas ele agora olha em volta e está num vale. O que é um vale? É um espaço aberto, cercado por montanhas. Para cada canto que ele olhava daquele vale, haviam ossos. E a Bíblia diz que aqueles ossos não estavam secos, estavam sequíssimos. Significa que por muito tempo aqueles ossos estavam ali expostos. Aqueles ossos ali não eram ossos de qualquer pessoa. Me permita falar isso para você. Naquela época, quando o exército ia lutar, ele não lutava em qualquer local. Eles escolhiam lugares, e os lugares normalmente eram os vales. Então ficava uma tropa de um lado, a outra tropa do outro. E nesse vale, eles então lutavam. E era comum que depois das lutas, um exército saía totalmente abatido, perdia. E quando esse exército era um exército que havia muita repugnância em relação a eles, os corpos não eram sepultados, eram deixados expostos, para vergonha de quem perdeu a guerra. Eles não deixavam enterrar, não vai ficar exposto, ninguém vai enterrar, para que todos vejam que nós vencemos, que não merece nenhuma sepultura. Quando Ezequiel olha, aqueles corpos estavam ali expostos. É claro que essa visão está tratando de três questões da vida de Israel: da questão espiritual, da questão política e da questão moral de Israel. Ele estava tratando de três questões. Aqueles ossos ali representavam a vida espiritual de Israel, a vida política de Israel e a vida moral. Israel estava moralmente abatido, espiritualmente abatido e politicamente do mesmo jeito. Deus estava falando para Ezequiel, o profeta: é dessa forma que Israel está. E esse profeta, irmãos, eu posso imaginar uma coisa: se ele fosse uma pessoa altiva, se esse profeta que você está vendo aqui sobre ele, que é Ezequiel, fosse um camarada dono da sua verdade, sabe, um egocêntrico, ele poderia dizer o seguinte: espera aí, Deus. Deus faz uma pergunta para ele: poderão por acaso reviver esses ossos? Foi a pergunta de Deus para ele. Ele olhou, viu aqueles ossos e Deus falou assim: Ezequiel, por acaso esses ossos poderão reviver?
tornar a ter vida. Se fosse um camarada altivo, soberbo, arrogante, eu falava, peraí, claro, tu não me conhece não? Eu sou cheio do teu espírito, já dava um giraia para lá, um giraia para cá, deixa comigo. Esse profeta podia ser cheio do poder de Deus, cheio da unção do Senhor, mas ele sabia do seu limite. Ele sabia o que ele era capaz de fazer, o que ele não era capaz de fazer. Me permita perguntar para você, você sabe o que você é capaz de fazer para o reino de Deus e o que você não é? Você sabe qual é a condição que Deus te deu? Você tem usado todos os recursos que Deus te deu para que você se empregue na obra, empregue no reino de Deus, e você sabe disso, e você tem usado. Você já tem ido até onde Deus permitiu você ir, e daqui a pouco você diz, pastor, eu não consigo passar daqui para lá, e você tem gritado por Deus, tem pedido para Ele fazer coisas que você não tem condições de fazer, porque infelizmente muitas vezes a gente quer fazer algo que Deus tem que fazer, que não compete a mim, não compete a você. Eu lembro quando eu era novo convertido, irmãos, eu fiquei tão feliz porque eu aceitei Jesus, que eu queria salvar todo mundo. Eu achava que eu ia salvar todo mundo. Eu saí com a Bíblia cheia de panfleto e eu falei, hoje eu vou salvar uns 200. Comecei a falar de Jesus, o pessoal, que cara chato. Eu falei, tá amarrado, capeta. E fui para o segundo, fui para o terceiro e tal. Irmãos, olha que problema que eu arrumei. Porque eu achei que eu podia salvar, que eu podia resgatar, que eu podia fazer uma oração e alguém ser salvo, e orar e alguém ser curado. Eu não sabia que eu tinha limites. Quem faz isso tudo é Deus. Eu achei que eu teria condições. A gente pensa que às vezes a gente tem condições de fazer determinada coisa que não compete a gente. Pastor, eu tenho que salvar meu filho. Você não tem que ter nada, viu? Você só tem que orar e deixar Deus fazer. Quem dera que nós que somos pais tivéssemos um poder de transformar as pessoas. A gente fazia isso no estalar de dedos, mas a gente não pode. O máximo que a gente pode fazer é amar e orar. Tem mais uma coisa? Tem, pastor, é difícil, mas eu vou falar para você, esperar. Se eu estou errado, me corrija, por favor, eu não sou dono da verdade. E Ezequiel sabia. Poderá por acaso, Ezequiel, reviver esses ossos? Acaso, você acha que eles poderão voltar a ter vida? E Ezequiel olhou para aquele vale deserto, lotado de ossos. Ele olhou para ele olha para Deus, e ele percebe que entre os ossos, entre o vale e ele, havia uma coisa chamada impossibilidade. Há coisas que muitas vezes você vai se deparar, por mais que você não queira, vai haver impossibilidade. Já houve um momento, irmãos, que eu orei por pessoas, eu queria que aquela pessoa fosse curada, eu clamei a Deus, eu orei por aquela pessoa, mas Deus levou, eu não pude fazer nada. Por quê? Porque tem coisas que só Deus pode fazer, só Ele. Então esse Deus faz o que você não pode fazer. Por isso Ezequiel disse, Senhor, Tu sabes. Se alguém pode mudar esse contexto na minha história, se alguém pode mudar esse vale, se alguém pode fazer florescer vida, é o Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Por isso, irmãos, eu fico maravilhado com Deus, porque Deus é aquele que faz o que nós não podemos fazer. Se você entrou aqui nesta noite querendo fazer algo que você não pode, entregue na mão do Senhor. Se você entrou aqui hoje querendo mudar situações que você percebe que você não tem condições, entregue para o Senhor. Pedro disse isso: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Ele pode, Ele faz, Ele tem todos os recursos necessários. O nosso Deus, Ele não é igual a mim, igual a você, sabe? Ele não é limitado. Ele pode, e eu tenho certeza que Ele vai fazer. Então, nesta noite, queridos, o meu convite para você nesta noite: não faça o que você não pode. Não faça o que você não pode. Mas o que você pode, vá até o final. Vá até o final. Se não me engano, Hebreus capítulo...
não lembro agora se é Eclesiastes capítulo 10, se não me engano, versículo 9, o Senhor diz: olha, tudo que tiver a mão para fazer, faze-a conforme as tuas forças. Aquilo que você pode fazer, faça, mas não faça de qualquer jeito, faça com todas as tuas forças. Agora, quando você perceber limitação, fala: Senhor, eu não posso, porque só o Senhor pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Vamos nos colocar em pé, queridos. Eu termino aqui a mensagem. Nós começamos o culto mais tarde hoje, tivemos uma reunião. Então, em nome de Jesus, eu quero nesta noite convidar você, sabe, que quer hoje falar: Senhor, eu quero o socorro do Senhor, eu preciso do teu socorro. Estou sendo visitado muitas vezes por essa angústia. Então, sai daqui com essa certeza que esse Deus, Ele é o teu socorro, e é o teu socorro bem presente. Ele não é mais ou menos presente, Ele é bem presente. Se por acaso você está aqui hoje e você está precisando de um socorro de Deus, eu não sei em que área da sua vida, eu não sei em que circunstância da sua vida, mas você precisa desse socorro. Eu quero convidar você, rapidamente, que a gente possa orar. Pastor, eu preciso do socorro de Deus. Há uma área da minha vida que eu preciso desse socorro. Só Ele pode me socorrer. Só Ele pode me desenterrar desta areia movediça, desse momento. Só Ele. Qual é a área da sua vida que você precisa de socorro hoje? Qual é a área que o Espírito Santo foi falando contigo na hora que a mensagem foi sendo pregada? Então vem aqui, eu quero orar por você. Talvez seja na vida financeira. Pastor, preciso de um socorro financeiro. Estou necessitado de recursos e às vezes eu não tenho. Às vezes meu coração é tomado por essa ansiedade, porque não percebo as coisas acontecerem. Talvez seu socorro seja na vida espiritual. Você precisa desse socorro de Deus, dessa presença do Espírito Santo na sua vida, para te dar forças, para que você não fique parado. Talvez você precisa desse socorro em alguma área que eu não estou conseguindo falar para você, porque eu sou tão limitado quanto, mas o Espírito Santo está falando contigo. Qual é a área que você precisa de socorro? Qual é a área que você quer dizer: Senhor, eu quero hoje socorro bem presente, porque o momento que eu estou vivendo é um momento de angústia. Como é ruim estar vivendo essa angústia. Então se faça presente na minha vida, tranquiliza a minha alma. Sabe, Deus, tranquiliza. Talvez você esteja aqui dizendo: Deus, assuma o controle. Eu quero colocar em tuas mãos o controle deste problema da minha vida. Você quer convidar Deus hoje para assumir o controle da sua vida? Porque me permita falar para você, Ele não vai tomar da sua vida a direção se você não quer largar para Ele. Ele não vai tomar da sua vida as suas decisões e decidir por você. É você que precisa fazer isso. Deus, olha, está aqui, eu entrego, eu passo o comando da minha vida para o Senhor. Me dá direção. Em muitos momentos você vai ver homens e mulheres de Deus que fizeram isso. Deus, me ajude, o que eu faço? Para onde eu vou? Qual é a tua direção? Qual é o teu propósito na minha vida? Você quer fazer isso hoje? Você quer entregar o controle da sua vida, o comando da sua vida na mão de um Deus que conhece todas as coisas? Você quer entregar o controle desse problema que você está vivendo, que está te angustiando e te abatendo? Você está sofrendo aí? Então faça isso hoje, entregue na mão dele, confia nele. O que você quer hoje diante desse Deus? Será que você não está fazendo coisas que você não pode fazer mais? É Deus que tem que fazer? E por isso as coisas não vão para frente, não funcionam? Então deixa Deus fazer o que você não pode.